É um privilégio estar aqui, é uma responsabilidade. Todavia, nós estamos em Cristo, na fé, na confiança de que Ele cuida de nós, de que Ele vai falar conosco uma vez mais por meio da sua palavra. Amém? Deus abençoe meu pastor Gilmar Santos. Não é fácil falar com ele perto, eu evito até olhar para o senhor. Eu falo isso de verdade, porque como um grande homem de Deus que ele é, a responsabilidade de assumir um altar aqui é muito grande. Mesmo sabendo que ele é um apoiador, um incentivador e um intercessor por cada um de nós que assumimos o altar para ministrar. Deus te abençoe, meu pastor, sua família, todos os obreiros, pastor Ramon. Quero registrar a presença que me acompanha dos meus filhos, o Isaías, o Israel e a minha nora, Luana, estão me acompanhando hoje. Deus abençoe cada um de vocês, amém? Isso, estão ali, ó, para quem quer conhecer meus filhos, estão ali, lá no último banco. Deus abençoe meus filhos, são umas bênçãos. Vamos ler um versículo da Bíblia Sagrada, aliás, 2 versículos. Vamos ler na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 12, depois nós vamos ler segunda carta de Paulo, também a Timóteo, capítulo 2 e o versículo de número 22, eu vou pedir aqui para me dar um retorno aqui nesse aqui, que aí fica melhor da gente se ouvir e falar, amém? Jonathan, há muitos anos que eu prego aqui, tu sempre me ajuda aí, deixa Deus te usar. Vamos ler. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Podeis assentar. Deus abençoe todos. Quero fazer uma pergunta. Quem tem menos de 100 anos aqui, levanta a mão. Quem tem menos de 100 anos? Então a palavra é para você, você ainda é jovem, amém? Queridos irmãos, nós somos jovens apenas uma vez na vida, só temos a oportunidade de ser jovem uma vez na vida, e é importante nós vivermos a juventude com alegria, com prazer, com a cabeça erguida, para que a gente nunca se envergonhe ou sinta tristeza da juventude que viveu. Nunca esqueça disso. A juventude é uma época da vida cheias de aventuras, de sonhos, de força, de diversão, mas também é uma época de grandes desafios, é uma época de erros, de tentações. Por isso é muito importante nós seguirmos a Deus ainda na juventude, nós servirmos o Senhor ainda na juventude, para que a gente seja feliz por toda a nossa vida.
Deus é quem dá força para o jovem. Deus é quem fortalece cada um de nós quando ainda na juventude. Deus é quem dá sabedoria para a gente viver, caminhar, realizar e nunca se arrepender daquilo que fazemos ou fizemos na nossa juventude. Apesar da juventude ter poucas experiências, os jovens podem aprender com a palavra de Deus a evitar muitos erros e a desfrutar de uma vida feliz, desde que ele siga a Bíblia e os seus princípios. Se alguém desejar, todos desejam, uma vida feliz durante toda a sua existência aqui, é preciso olhar, é preciso seguir todos os princípios cristãos, todos os princípios bíblicos, para que você seja uma pessoa abençoada. Paulo, quando escreveu a Timóteo, Paulo teve um zelo, um cuidado tão grande com Timóteo, escreveu tantas coisas para aquele jovem pastor, aquele jovem obreiro. Paulo, que viveu tudo na sua juventude, agora está vacinando Timóteo, transmitindo a Timóteo algumas informações importantes para que Timóteo continuasse sendo um grande pastor, para que fosse um jovem abençoado por Deus na sua época, quando ainda ambos eram vivos. Paulo não está mais aqui hoje, Timóteo não está mais aqui, mas a palavra é a mesma para cada um de nós. A palavra continua viva. Paulo já está no Senhor, Timóteo também já está no Senhor, mas eu estou aqui, você está aqui, nós estamos aqui, e a palavra de Deus, ela é a mesma, ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus, ela é para todas as épocas, para todos os tempos, para todas as gerações, ela continua viva, falando. O que muda são apenas os personagens, mas a palavra continua a mesma, falando com cada um de nós. E quando Paulo fala para Timóteo, ele na segunda carta, capítulo 2, verso 22, Paulo diz para Timóteo fugir dos desejos da juventude, da mocidade. Paulo disse: foge também, além de fugir de muitas outras coisas, Paulo disse: foge também dos desejos da juventude, da mocidade. E aí você, Timóteo, vai fugir dos desejos da juventude e você vai seguir. É como você está caminhando agora em uma direção, e aí Paulo disse: pare de caminhar nessa direção e passa agora a seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Você agora, Timóteo, deve fugir dos desejos da mocidade, cuidado com os desejos da juventude, e passa a trilhar o caminho da justiça, o caminho da fé, o caminho do amor e o caminho da paz. Versículo 22 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Para muitos, fugir é sinal de covardia, é sinal de medo. Fugir para muitos é sinal de uma pessoa medrosa, tímida. Muita gente pensa que fugir é sinal ruim, é algo ruim, mas assim como existe a marcha ré de um carro, também
também a vida nossa. Às vezes parar, retroceder um pouco, segundo a direção de Deus, é importante. Para outros, fugir pode revelar sinais de inteligência, de estratégias, pode revelar uma maturidade, uma visão acerca do futuro, uma percepção. Fugir pode ser um reconhecimento de suas limitações, de suas fraquezas. Fugir pode ser bom, levar ao fracasso, à destruição, à escravidão. Neste caso aqui, fugir pode ser uma estratégia abençoada e abençoadora. Fugir pode ser uma estratégia para esperar a hora certa de continuar caminhando. E a palavra de Deus aqui está dizendo Deus, o Espírito Santo usando Paulo para Timóteo, está dizendo: foge dos desejos da mocidade. São tantos os desejos da mocidade que, se a gente for numerá-las, não dá para falar tudo hoje. Mas tem um desejo muito forte que está na vida do jovem, na vida de todos, mas mais aflorado na vida do jovem, que é o desejo da prostituição. Quando eu pensei em colocar isso, quando eu escrevi isso, eu pensei: nossa, que palavra dura, o que eu quero falar com isso? Mas tentei fugir, o Espírito Santo disse: pode falar. Aí quando o pastor disse aqui para os jovens, casados, pais, disse: esse é o caminho, aí confirmou o que está no meu coração. Fugir da prostituição, que é um desejo da juventude. Poucos querem fugir desta tentação. E aí a palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 18, Paulo disse: fugir da fornicação. Fugir, correr, resistir. Toda relação sexual antes do casamento é pecado, é prostituição. E quem vive nesta prática tem que dar tchau para o céu, porque não vai, a não ser que se arrependa, a não ser que deixe de praticar. Lembro-me agora do testemunho de uma jovem que antes de conhecer Jesus vivia na prática da prostituição. Todos da empresa, a maioria a usava. Aí um dia ela conheceu a Cristo, foi para a igreja, ouviu a palavra, entendeu, o Espírito Santo fez ela entender a palavra, ela se converte, se entrega a Jesus, e aí passou a congregar. De repente lá no serviço alguém queria passar a mão nela, ela resistia, dizia: não toque em mim, não toque no meu corpo. Mas aí alguém dizia: o que aconteceu com você? Esqueceu que nós temos relação? Ela disse: não esqueci, mas eu agora sou uma crente, uma serva de Deus, e eu aprendi com a Bíblia Sagrada que eu devo me guardar para o casamento, e eu já estou orando para Deus preparar o homem da minha vida, com quem eu vou viver com ele durante toda a minha existência. Não toca mais em mim, porque agora eu sou templo do Espírito Santo, eu sou morada de Deus. Eu não sou mais uma meretriz, eu não sou mais uma pessoa fácil, eu sou agora uma serva de Deus, e só vai tocar em mim aquele a quem Deus me entregar como marido, como esposo. Você pode vencer esse desejo quando você se dedica a Deus, quando você busca o Senhor, quando você ora, quando você se consagra ao Espírito Santo, quando você busca no Espírito Santo o fruto que na Bíblia, lá na carta de Paulo aos Gálatas, o fruto do Espírito é domínio próprio, temperança, é o poder de você
dominar a si mesmo. Eu não vou porque o Espírito Santo agora me capacita de autoridade e poder para não ir, por isso eu não vou mais. Isto é viver na dependência do Espírito Santo. É fácil, pastor? Não, mas é possível quando a gente se lança nos pés do Senhor. Quando me chamaram para falar nesse culto aos jovens, eu anotei esse desejo, lembrei-me da minha juventude, e eu quero partilhar com você sem um tipo de receio. Quando ainda jovem, na presença de Deus, fui tentado muitas vezes, e não era por ímpios, por pessoas lá fora, era por jovens crentes da igreja. Tive que correr, tive que fugir, peguei o nome de mole. Você é mole, você parece que não é nem homem, mas eu estava em Cristo, na presença de Deus, e Deus sabia e sabe, e minha esposa sabe que sou homem, sou pai de 3 filhos hoje, mas eu consegui, com a graça de Deus, me guardar para o casamento, não me deixei levar, me entreguei a Cristo e Ele me fortaleceu. Fuja dos desejos da mocidade, e um deles é o desejo da relação ilícita fora do casamento. Hebreus, o escritor aos Hebreus capítulo 13 versículo 4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O apóstolo está falando, venerado seja o casamento, a família, o leito, aonde o casal habita, convive. Porém, o apóstolo aos Hebreus disse: aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Eu tenho certeza que o povo de Deus que está aqui hoje e estão assistindo, não quer ser julgado por Deus, por ser uma pessoa que vive na prática sexual ilícita. Deus os julgará, os prostitutos e os adúlteros. Então, se entregue a Cristo para você vencer todos os desejos da mocidade. Outro desejo que é muito perigoso é o desejo das muitas amizades. Querer ser amigo de todos, querer ser amigo de muitos. Pode ser que alguns são bênçãos, são amigos de verdade, mas pode ser que muitos queiram te puxar para trás, te distanciar de Deus, te separar da família, te separar do que é justo, do que é honesto. Então cuidado com o desejo das muitas amizades, tenha muito cuidado. O Salmo 1, versículo 1 e 2, o salmista diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos que escarnecem. Ou seja, bem-aventurado é aquele que seleciona os seus amigos, bem-aventurado é aquele que sabe separar quem vai ser meu amigo, quem vai fazer parte da minha vida. Bem-aventurado é esse. Outro desejo que acompanha, que é propício do jovem, é o desejo da pressa. A pressa pode tornar o caminho para o sucesso mais longo, mais árduo, e você pode perder momentos importantes e incríveis no decorrer da caminhada. Devemos ter cuidado, porque muita gente, por causa da pressa, não consegue saborear a jornada. Está comprovado, eu li recente, que os acidentes nas rodovias acontecem justamente com aqueles que são mais apressados. Um dia eu estava na porta de casa e passou um rapaz numa moto, aquela motona, só de um pneu, e aquele barulho. Aí eu chamei meus filhos, eu disse: meus filhos, venham cá, está vendo aquele bobo acolá? Quem, pai? Eu digo: aquele que está na moto, vamos dar um nome para ele, bobo. Está vendo ele? Estou. Eu disse: dificilmente ele vai ver os seus netos.
dificilmente ele vai ter o privilégio de casar um filho, de poder viver, de morrer nos braços da sua família. Por quê, pai? Porque ele é um apressado, um precipitado. E eu ainda disse para eles: eu espero um dia poder encontrar ele e dizer para ele parar com essas pressas. A pressa pode fazer com que você deixe passar despercebido oportunidades que poderiam ser atalhos, que poderiam até facilitar a tua jornada, poderia até fazer você chegar mais rápido, mas a gente fica tão apressado que não consegue ver os atalhos, os detalhes. Ei, o jovem sofre com esse desejo, quer de qualquer maneira conquistar logo, depressa. É incrível, a juventude hoje não quer estudar ano após ano, quer logo ao supletivo, quer logo de qualquer maneira, terminar logo, acabar com isso. Tem jovens que não conseguem ler um bom livro. Eu tenho um desafio de ler toda semana um livro, mas tem jovem que não consegue ler, porque é tão apressado, que ele já vai logo nas últimas páginas do livro. Tem jovem que já tem muitos anos de crente, nunca leu a Bíblia toda, porque não tem paciência. Espera, tenha paciência. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ande no tempo de Deus, deixa Deus te guiar. E para nós encerrarmos aqui só alguns desejos, e eu trazer a parte final desta mensagem: cuidado com o desejo de ser reconhecido sem estar preparado ainda. Cuidado com o desejo de aparecer a qualquer custo, sem estar preparado ainda, sem ainda estar maduro o suficiente para as grandes oportunidades. Muitos querem ser reconhecidos como grandes pregadores, pastores, cantores, tocadores. Tem muita gente querendo ser reconhecido como empresário, como um grande professor, um grande palestrante. Mas a pergunta é: você está preparado para quando esse tempo chegar? Eu me lembro, quando ainda jovem, eu me converti com 15 anos de idade, e logo comecei a pregar. E como eu queria pregar para multidões, e pregava só nas esquinas, com a caixinha de som, na rua, para ali, não tinha igreja para pregar não, pregava na rua. Mas eu queria pregar na igreja, eu queria pregar para os irmãos da igreja. E um dia fui convidado, quando eu cheguei no altar, meu pastor, que eu olhei para aquele tanto de gente me olhando, olhei para trás, um pastor meu sentado, inteligente, obreiros como vocês, tudo preparados. Eu falei: estou lascado. Cadê a mensagem? Cadê? Não estava preparado para aquela oportunidade. Devemos ter cuidado para não querer ser reconhecido antes do preparo. Quando a gente se prepara na presença de Deus, a oportunidade vai chegar, e quando ela chegar, não vai ser assustadora, você vai receber, estar pronto para ela. Paulo disse para Timóteo: olha, foge dos desejos da mocidade. Tem muitos outros desejos que eu poderia citar. Aí Paulo chega e diz assim: olha, Timóteo, agora você vai seguir algumas coisas importantes. O que? Você vai seguir, versículo 22, 2 Timóteo, se quiser colocar, está aqui. Foge também dos desejos da mocidade. Quando diz também, porque tem outros, mas um deles é os desejos da mocidade. Segue agora a justiça. Quando eu estava lendo sobre justiça, e eu fiz algumas anotações, que justiça é a qualidade de quem está em conformidade com o que é direito,
com o que é justo, com o que é honesto. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você que é jovem, segue a justiça. Seja, Timóteo, honesto. Timóteo, muitos não querem acreditar na vida do jovem, e você precisa ter muito cuidado, você precisa seguir a justiça, você precisa, Timóteo, ser honesto, você precisa, Timóteo, ser direito, você precisa ser correto na sua vida, na sua maneira de viver, no que você fala, Timóteo, por onde você anda, no teu ministério. Seja justo, Timóteo, segue a justiça. Devemos, irmãos, nós como jovens, como povo de Deus, devemos colocar a justiça na nossa frente e segui-la, e andar após ela. Seguir a justiça é ser honesto, justo, é ser uma pessoa direita, no ministério, na palavra, como eu disse, na maneira de viver na família, na igreja, no trabalho, onde você for, por onde você passar, você deve seguir a justiça. Paulo disse: Timóteo, segue também a fé. Seja honesto, seja justo, ande direito. Agora, Timóteo, segue também a fé. Põe a fé na tua frente, Timóteo, e anda após ela. O escritor aos Hebreus disse que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Nós não podemos ver Deus e nem o céu, mas nós podemos, através da fé, acreditar, crer que Deus existe e o céu foi preparado para nós. Isto é fé. Ninguém consegue agradar a Deus se não for por meio da fé. Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, precisa ter fé que Ele existe e que recompensa cada um daqueles que o buscam. A fé é o que faz a gente triunfar. Efésios 2:8, Paulo diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Olha o que diz versículo 8 do capítulo 2, quando Paulo escreveu aos Efésios: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, isto é um dom de Deus. Busque esse dom, desfrute da fé. Nós precisamos, no nome de Jesus, entender que a fé deve ser nosso guia, deve andar na nossa frente. Eu preciso crer em Deus, eu preciso confiar em Deus, eu preciso crer que o Senhor vai pôr um ponto final nesse vírus que está matando principalmente os nossos idosos, principalmente os mais velhos, aqueles que já têm um problema. Eu preciso exercer a fé, eu preciso crer que Deus é poderoso para pôr um ponto final. Não tem vacina, não tem cura, então nós estamos na dependência de Deus, nós estamos nas mãos de Deus, e nós precisamos usar a fé, porque a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei o seu país. Fé. Eu preciso usar a fé. 1 João capítulo 5 versículo 4, João diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
porque todos os que são nascidos de Deus vencem o mundo, e esta é a nossa vitória, a nossa fé. Paulo diz: Timóteo, segue também a caridade, ou seja, o amor. O mundo está cheio de ódio, ódio na política, ódio entre nações, ódio no meio da família, ódio até no meio de crentes. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, segue o amor, foge dos desejos da carne, segue o amor. 1 João capítulo 4 versículo 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João 4 versículo 8, João diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Segue o amor. O amor deve ser o nosso guia. Olha o que está escrito na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13 versículo 1 a 8, vou ler rapidinho. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Aleluia. Mas havendo profecias, cessarão, serão aniquiladas; havendo língua, cessarão; havendo ciência, desaparecerão, mas o amor prevalece. Segue o amor ágape, o amor de Deus. Se você seguir o amor, você vai conseguir amar quem te odeia, você vai conseguir perdoar quem te ofendeu, você vai conseguir dormir em paz, sem nenhum rancor, sem nenhuma doença emocional interna dentro de você, porque você segue o amor. E para concluir, vamos de pés, depois a gente ora. Paulo disse assim: olha, Timóteo, segue também a paz. Jesus é o príncipe da paz. A paz humana significa não conflito entre pessoas. A paz humana significa acordo. A paz humana significa concórdia. A paz humana significa relação tranquila entre cidadãos. A paz humana significa ausência de problemas. A paz humana significa ausência de violência. A paz que o mundo dá, ela é momentânea, instável. A paz do mundo, ela vai bem enquanto tudo está bem, enquanto estão te elogiando, falando bem de você, enquanto estão te aplaudindo, te honrando, haverá paz. Esta é a paz do mundo. Aí vem Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, e ele diz, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, nem se atemorize, eu dou para vocês a paz. Aleluia. Hebreus 14, versículo 12, versículo 14, o escritor diz assim: segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Esta paz que Jesus disse que daria e deu para o seu povo, para os seus discípulos e para a sua igreja, ela é uma paz cheia de fé, é uma paz que gera descanso, é uma paz que gera certeza, é uma paz que gera poder. Esta paz, o apóstolo Paulo desfrutava dessa paz. Ninguém foi mais perseguido fora Jesus mais do que Paulo. Paulo foi perseguido até pelos irmãos, pelos os outros apóstolos. Paulo foi perseguido pelos cristãos judaizantes. Paulo foi perseguido. Paulo tinha que se defender em alguns momentos, até no meio da igreja. Mas o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus disse assim no capítulo 16 e versículo 33 de João: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Receba a paz, deixa ela guiar a tua vida. Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá, porque a paz de Cristo, ela é superior do que a paz dos homens. Deixemos ser guiados pela paz, pelo amor, pela fé e pela justiça. Foi isso que eu vim dizer para você hoje. E essas palavras são guiadas pelo Espírito Santo, pelas Escrituras Sagradas. Curve a sua cabeça comigo. Querido Pai, Senhor nosso, na Tua presença nós estamos, e estamos edificados, construídos, restabelecidos, revestidos, abastecidos por Tua palavra, por Tua presença. Senhor, eu sinto a Tua presença, eu tenho certeza que meus irmãos também estão sentindo a Tua presença. Ajude, Senhor, toda a juventude, não só dessa igreja, não só aqui da sede, mas das congregações, do ministério todo. Meu Deus, abençoe toda a juventude que te servem, que estão na Tua presença. Ajude o Senhor, fortalece-os, meu Deus, para que sejam fortes, a ponto de resistir, de fugir dos desejos da carne. Meu Deus, que possamos seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Seja, meu Deus, o nosso guia, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós oramos e te agradecemos esta noite. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Quantos sentiram a presença do Eterno aí? Que Deus continue abençoando o pastor Charles por essa inspirada palavra. Agora eu quero passar para o nosso pastor abençoar o povo de Deus aqui. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que culto de jovens da juventude tão abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu aprecio muito, eu glorifico a Deus. Eu vejo um aproveitamento de 100%. Eu vejo como um culto com objetivos. Quando o ministrante convidado faz isso, busca a Deus e ministra de acordo com a natureza do culto. Glória a Deus, pastor Charles. Glória a Deus. Deus continue lhe usando. Glória a Jesus. É porque às vezes a gente convida o ministrante e ele até que ministra bem, mas fala
o que ele acha que vai ser mais fácil para ele falar. Tem resultado? Tem, mas olha que coisa linda. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, Deus continue lhe usando. Pastor Charles prega sobre missões também. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Vamos encerrar com o pastor Gilcemar. Eu já dei uma olhada aqui, pedindo ao Senhor Jesus que me ajude. Eu penso que nós não temos jovens visitantes descrentes hoje. Então, glória, 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 glória ao Senhor. Vamos orar encerrando e aguarde a bênção apostólica. Vamos orar ao Senhor, agradecer por este culto abençoado. Soberano Deus e Pai que está no céu. Obrigado. Senhor amado, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, Pai, que falou conosco, ó Pai, falou com todos nós, principalmente com os jovens, ó Deus. Que essa palavra possa ficar em seu coração, ó Pai, que eles possam, Pai, cumpri-la, não ser só ouvinte, mas cumpridor da tua palavra, ó Deus. Nós te louvamos pela vida do pastor Charles, continua abençoando ele e a sua família, ó Pai. Pai, nós te pedimos, ó Pai, uma semana abençoada, guardada, debaixo da tua poderosa mão, ó Pai. Que tu leve os teus filhos em paz, guardando, livrando de todo mal. Que seja uma semana, ó Pai, de muitas vitórias, ó Pai, e muitas conquistas, ó Pai. Para a glória do teu santo nome, nós te louvamos e te agradecemos. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Terça-feira, o culto oficial de ensino da palavra de Deus para a membresia. Faça um propósito. Diga: Senhor, eu não vou ficar 2 terça-feiras consecutivas sem vir me alimentar com a tua palavra. Diga: Senhor, o meu pastor está tirando no mínimo a metade do dia para orar por mim, minha família, receber de ti uma palavra. Glória a Deus. Eu sei dos irmãos que estão em casa por situações justificáveis, mas eu quero pedir a você, vem me ver pessoalmente, vem me ver aqui. Senão você fica me vendo só de casa e eu fico quietinho. Vem me ver aqui, você vai ver que vale a pena. Amém. Amém, meus amores. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, e à noite, domingo que vem, culto de missões. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Quem diz amém, diga amém.